Martinho Lutero, todos nós conhecemos, e especialmente no tempo neste mês que é o mês da Reforma, todos nós temos falado, ou as igrejas reformadas dedicam o mês da Reforma para falar sobre o movimento reformado, que começou, se estabelece como sendo a data da Reforma, o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta de Gutenberg as famosas 95 teses. E a partir dali, então, começou o movimento reformado, mas como os irmãos já estudaram com o pastor, temos estudado com o pastor, já havia alguns pré-reformadores que vinham, então, lutando com alguns erros da igreja mesmo católica. Martinho Lutero, antes de abraçar a reforma, ele já era um crente, e ele era um crente de uma consciência moral sensivelmente ou extremamente sensível. Qualquer falha moral lhe levava a lamentar, lhe levava a suplicar a Deus, ou lamentar, ou lhe levava a ficar bastante triste pelos erros que ele então cometia. Durante um temporal, isso em 1505, um raio caiu perto dele e ele então gritou em desespero: Santa Maria, salva-me! Serei um monge. Cumprindo assim então a promessa, abandonou os seus estudos em direitos e entrou então no mosteiro agostiniano a fim então de se tornar padre e então poder servir ao Senhor por meio dessa promessa que ele fez a Santana. Neste mosteiro, Martinho Lutero ele buscava paz com Deus por meio de práticas religiosas mais rigorosas possíveis. Ele jejuava com frequência até ao ponto mesmo de chegar a desmaiar. Ele passava horas em confissões, confessando os seus pecados ao Senhor, tentando lembrar todo o pecado cometido. Ele tinha momentos que ele dormia no chão a frio, flagelava-se, isso para que ele então pudesse se punir pelos pecados que ele cometeu. Ele mesmo chegou a confessar: eu era um monge irrepreensível, e se alguém pudesse ser salvo pela vida monástica, certamente eu seria esta pessoa. Então ele era uma pessoa que era de uma consciência sensível à questão do pecado, e várias vezes então se entregava àquilo que era a prática religiosa para poder punir a si mesmo quando cometia algum pecado, cometendo então flagelos sobre o seu próprio corpo, dormindo no chão, e passando então vários dias em jejum ao ponto então de chegar mesmo a desmaiar por causa disso. Essa luta de Lutero contra o pecado, contra a tentação, nos revela muito aquilo que é a luta de cada ser humano. Todos nós temos essa luta contra o pecado, contra a tentação. E Martinho Lutero, antes mesmo de abraçar a fé reformada, ele passou por essas lutas, passou por essas situações. Só que Martinho Lutero usava daquilo que são então as suas obras para poder vencer o pecado, usava das suas obras para poder então mortificar o seu velho homem, para poder vencer o pecado, para poder sair-se vitorioso diante das tentações que lhe aconteciam. Foi então depois dele se dedicar aos estudos da teologia, se dedicar aos estudos da palavra, ele então se deparou com o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, onde o justo viverá pela fé. E a partir dali ele abraçou a fé, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, abraçou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E ali então, em vez de lutar, enfrentar a tentação com as suas próprias forças, ele recorria a Cristo Jesus. Essa narrativa da vida de Martinho Lutero não só está em Martinho Lutero, mas vemos também outros reformadores, quando então eles enxergavam que Cristo não é apenas a sua salvação, mas Cristo também é aquilo que é a sua fortaleza diante das tentações. E o texto que nós acabamos de ler, o livro segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 até o versículo 34, vai narrar sobre aquilo que é a relação do cristão
com a tentação, ou aquilo que é a relação do cristão, de Cristo e a tentação. Qual a relação há entre esses três elementos? O cristão, a tentação e Cristo. Os reformadores, sabendo sobre isso, eles vão trabalhar um assunto que os pais da igreja já trabalharam, mas eles desenvolveram, que é chamado os ofícios de Cristo. Que Cristo Jesus é o nosso profeta, Cristo Jesus é o nosso sacerdote e Cristo Jesus é o nosso rei. E eles então aplicaram esse mesmo conhecimento no que diz respeito à salvação. Martinho Lutero, João Calvino, por exemplo, ele chegou a dizer que para nada vale os nomes, meramente conhecer os nomes de Cristo como sacerdote, profeta e rei, a não ser quando aplicado para aquilo que é a nossa salvação, o conhecimento para a nossa redenção. Então eles vão usar esses três ofícios de Cristo para aplicar de como isso é beneficiado na vida do crente. E eu gostaria, meus irmãos, no dia de hoje, baseado nesse texto, vemos então também de como esses ofícios de Cristo nos beneficiam na tentação. Portanto, no dia de hoje gostaria de falar sobre a temática como os ofícios de Cristo nos ajudam na tentação. Como os ofícios de Cristo nos ajudam na tentação. O texto que nós lemos, ele está dentro do contexto da última ceia de Jesus com os seus discípulos. De modo geral, ela começa no capítulo 22, e onde vemos então Satanás entrando em Judas Iscariotas, a fim então de trair a Jesus, dando então, depois de Jesus dar orientações para Pedro e André e prepararem a Páscoa, a fim então dele realizar a Páscoa com os seus discípulos, e depois do discurso que Jesus dá aos seus discípulos lá na mesa, na última ceia. Então esse nosso texto se encontra nesse contexto, que é a última ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa ocasião, Jesus diz aos discípulos que todos eles vão se escandalizar com Cristo. Isso então em cumprimento à profecia que está lá em Malaquias. É nesse contexto onde vemos então Jesus dizendo estas palavras do nosso texto, dita para os seus discípulos. É na última ceia, naquela noite, quando Jesus então diz essas palavras para os seus discípulos, e aqui então temos lições para nós. Gostaríamos então de ver esse texto, como eu disse, sobre a temática, como os ofícios de Cristo nos ajudam em nossa tentação. Em primeiro lugar, no versículo 31, vemos que, como profeta, Cristo nos adverte da tentação. Esse é o primeiro ponto nosso. Como profeta, Cristo nos adverte da tentação. Olha o que o texto vai dizer. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Meus queridos irmãos, Jesus começa então aqui e vai então trazer uma advertência para os seus discípulos. Ele vai se dirigir para a pessoa de Pedro. Vai dizer o seguinte: Simão, eis que Satanás vos pediu, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Por que Jesus se dirige a Pedro e não se dirige aos demais? Qual é a ideia? Por que ele vai se dirigir a isso? Olha, os estudiosos têm dito que talvez é porque Pedro algumas vezes ele agia como sendo o representante dos apóstolos, ou representante de lá, alguma vez falava em nome dos apóstolos. Vocês se lembram, por exemplo, quando Jesus Cristo perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Então, algumas vezes Pedro representava os apóstolos. Então, a se dirigir para Simão, parece que Jesus então está se dirigindo para todos os apóstolos, aí então a se dirigir para Simão. Mas não somente isso, é porque também o próprio Pedro, Cristo queria passar informações específicas para Pedro. A mesma informação é para todos os discípulos, mas de maneira bem específica para Pedro. E Jesus então vai aqui apresentar informação preciosa. Jesus vai apresentar aqui uma revelação que eles não sabiam até aqui. Jesus vai dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aqui vemos Jesus apresentando uma batalha sobrenatural. Aqui vemos nosso Senhor Jesus Cristo trazendo um conhecimento que até então era desconhecido não era do conhecimento dos mesmos discípulos seus. Jesus então aparece, Jesus fala para Simão: Simão, Satanás vos reclamou, Satanás pediu a vocês. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás vos reclamou. Aqui Jesus está a apresentar para os discípulos que Satanás está interessado na vida deles.
Satanás quer tentar eles. Satanás quer colocar eles à vista. Satanás pediu a Deus que dê os discípulos para ele, a fim então de tentar eles, a fim então de poder tentar os discípulos. Essa informação do nosso Senhor Jesus Cristo se parece com algo que nós vemos no livro de Jó. Num certo dia, um dia normal, Jó estava por aí, e aí então aparece Satanás, ou aparece Deus para Satanás, e Satanás vai então, Deus vai perguntar, e aí, não viste o meu servo Jó? E Satanás então vai apresentar acusação contra ele, vai acusar o Senhor, dizer, olha, ele só te serve porque o Senhor o tem cuidado, porque o Senhor o tem sustentado. E aí então acontece que o Senhor dá permissão a Satanás para tentar a Jó. No todo o livro de Jó, nós vemos Jó se debruçando sobre essa questão. Por que aquilo lhe aconteceu? Você e eu sabemos porque lemos o livro de Jó. Jó não havia conhecido o capítulo 1 de Jó, não sei se chegou de ler, mas ele então, no tempo que ele passou por aquela experiência, Jó não sabia o que estava lhe acontecendo, não sabia da conversa entre Satanás e Deus. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, como profeta, ele se dirige para os discípulos e vai dizer, olha Pedro, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar, eis que Satanás vos pediu para peneirar vocês como trigo. Portanto, vemos aqui uma revelação profética. Jesus apresentando para os discípulos a evidência, a realidade da batalha espiritual. O seu mestre estava para ser preso, o seu mestre estava para ser crucificado. Nesse período, os discípulos, Satanás pediu para que os discípulos fossem dados para as mãos de Satanás, a fim então de Satanás poder tentar os discípulos. Meus irmãos, aqui nós vemos aquilo que é uma solene advertência. Jesus, ao chamar a atenção dos discípulos, ele apresenta aqui de como essa advertência da tentação é uma advertência séria, é uma informação séria que eles precisam prestar atenção. Podemos ver isso aqui a partir de 3 palavras que são apresentadas no texto. O primeiro é a repetição do nome Simão. Ele vai dizer, Simão, Simão. Várias vezes nas escrituras vai aparecer palavras repetidas, ele vai apresentar, geralmente para apresentar, um recurso da literatura judaica, que algumas vezes é para apresentar então um sentimento profundo, ou de afeição, ou então de tristeza. Vocês se lembram que o nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para Jerusalém, que estava com o coração incrédulo, Jesus Cristo vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, assim como a galinha junta, os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quisestes. Então, várias vezes o texto vai usar isso, ou como uma afeição, ou então como um lamento. E Jesus Cristo, então, vai repetir aqui para Simão, no sentido de uma afeição, dizendo, Simão, Simão. Está chamando a atenção de Simão. E geralmente nós também fazemos isso. Quando queremos advertir um dos nossos filhos, nós repetimos o nome dele. Nós chegamos para a pessoa, quando queremos dizer quando queremos chamar a sua atenção para dar uma advertência solene, nós repetimos o nome dele. Geralmente nós falamos, Antônio, Antônio. Repetimos, a fim então de chamar a atenção da pessoa, que aquilo que vamos falar para a pessoa é uma advertência solene, a pessoa precisa prestar atenção. É como então o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para Simão, 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 ou seja, é uma advertência solene. Mas também vemos aquilo que é o nome que Jesus Cristo usa, para vermos como isso é uma advertência solene. Jesus Cristo não usou aqui Pedro, Jesus usou Simão, Simão. Raramente o nosso Senhor Jesus chama Simão de Simão. Ele o chama de Pedro. Tanto é que o nome de Simão é mesmo Simão, mas Jesus colocou o nome dele de Simão para Pedro. E aqui Jesus chama ele de Simão e não de Pedro. Por quê? O nome Pedro significa rocha. Parece que, propositadamente, o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção de Pedro, mostrar que ele não é uma rocha, ele é fraco como qualquer um, e está chamando a atenção dele, usando o nome dele, Simão, Simão. Ou seja, você não é rocha, você não é fortaleza, você não é imbatível. Há alguém que está de olho em você. Preste atenção, há alguém que quer você. Simão, Simão. Mas a terceira advertência é pela preposição, ou vemos no termo eis. Ele vai dizer, Simão, Simão, eis que Satanás.
Essa expressão aqui, já disse várias vezes aqui no púlpito, é uma expressão grega que remete à exortação de advertência, cuja tradução então poderiam ser também: eis, olha, vede, preste atenção. É quando você está chamando a atenção a alguém da sua família, alguém, e você vai dizer, geralmente o brasileiro fala isso: preste atenção, preste atenção. Então você está chamando a atenção da pessoa, de que aquilo que vai falar é algo sério. Eu aprendi entre os jovens, né, geralmente quando é para prestar atenção, aí o pessoal diz: vem, na moral. Ou seja, preste atenção. O que eu vou falar para você é sério. E Jesus aqui dizendo: eis, preste atenção, preste atenção. E mas então Jesus está chamando a atenção deles para aquilo que está lhes advertir sobre aquilo que é o intento de Satanás. Qual era então a advertência que vemos aqui? Ele vai dizer: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Por meio destas palavras, nosso Senhor Jesus revela a intenção maligna de Satanás de atacar os seus discípulos. Como profeta, Jesus já revelou a traição de Judas no momento da ceia. Mas agora, a caminho do Getsemane, ou do jardim do Getsemane, Jesus, como profeta, revela o ataque que Satanás intenta fazer aos discípulos. Olha o que ele vai dizer: eis que Satanás vos reclamou. A palavra aqui usada como reclamou, há várias traduções. Se você for ver depois em casa, diferentes traduções usam diferentes palavras aqui. Alguns vão usar pela tradução: eis que Satanás vos pediu. As duas traduções estão certas aqui. Mas a ideia é que parece aqui, na palavra grega, é uma palavra, ou é uma expressão que dá a ideia de reclamar, de exigir, de pedir, algo como se fosse por direito. Simão, Satanás exigiu vocês. Simão, Satanás reclamou vocês. Satanás reclamou vocês. E é interessante que a palavra aqui usada é Satanás, o acusador, o adversário, aquele que se opõe. E Jesus está dizendo isso: Simão, Satanás exigiu de vocês. Mas por que então que usa-se a expressão exigir como se fosse um direito legal? Por quê? Algumas explicações para isso. Uma delas é que parece que lá em Gênesis 3, quando os nossos pais Adão e Eva caíram em pecado, parece que ao pecarem, eles se aliaram ao clube de Satanás, e aí então Satanás passou a ter domínio sobre os homens. Satanás passou a reinar sobre os homens. O livro de 1 João, no capítulo 5, diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, parece que os pecadores pertencem a Satanás. Satanás é o rei dos pecadores. E Satanás está a pedir para o Senhor: olha, me dê eles a mim. Pode dar para mim, eu quero eles para mim. E aqui, meus irmãos, o pedido de Satanás não é para meramente brincar com os discípulos, é para os peneirar como trigo. A ideia aqui do peneirar como trigo é o que hoje nas cidades já não se faz muito, não se veja muito isso aqui, mas nos lugares rurais se veja muito. É uma peneira, e geralmente no contexto do Novo Testamento, no tempo do Senhor Jesus Cristo, era aquilo que as pessoas faziam, geralmente mulheres, pegavam a peneira, colocavam o trigo, e eles então iam moendo de um lado para o outro, da direita para a esquerda, de cima a baixo, a fim então de o farelo poder cair e conservar então aquilo que é o trigo, aquilo que é a massa. E aqui então isso é que Satanás está a pedir para Deus: me dê os discípulos, eu quero chacoalhá-los, eu quero movê-los de cima para baixo, da direita para a esquerda, de cima para baixo, eu quero estremecer a fé dele, eu quero tentá-los, me dá para mim, eu quero eles, dê eles para mim. Meus irmãos, desde já começamos aqui a ver que Satanás não está pedindo os discípulos porque Satanás quer brincar com os discípulos, não. Satanás quer devorar os discípulos. Satanás quer esmagar os discípulos. Satanás quer acabar com a vida dos discípulos. Ele já conseguiu entrar em Judas, e Judas saiu para ir vender o seu senhor, o seu mestre. Agora ele quer tentar os outros, quer pegar os novos discípulos e quer pegar então eles a fim então de os esmagar, a fim então de devorar eles. O próprio Pedro, escrevendo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai descrever Satanás como um leão que anda em derredor procurando alguém para devorar.
Meus irmãos, este mundo caído está sob o domínio de Satanás. E Satanás, ele está então pegando os homens, a fim então de pedindo a Deus o direito sobre essas pessoas para poder então os estremecer, para poder acabar com eles. Meus queridos irmãos, aqui vemos uma advertência solene do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como profeta, está nos advertindo daquilo que é a batalha sobrenatural que há, daquilo que é a batalha espiritual que acontece, que às vezes que não são visíveis aos nossos olhos. E Jesus está a advertir aqui para os discípulos como profeta: olha, Satanás quer vocês, Satanás quer acabar com vocês, Satanás quer esmagar vocês. Ele pediu vocês, ele quer acabar com vocês. Meus queridos irmãos, Satanás não brinca de ser Satanás. Às vezes nós brincamos de ser crente, mas Satanás não brinca de Satanás. Quando Satanás vem para tentar, não é para apenas brincar conosco, é para acabar com a gente. É isso que Satanás busca. Alguns cristãos acham que a fé em Jesus garante imunidade ao maligno. Acham que por estar em Jesus Cristo, Satanás não os vai tocar. Acham que por estar em Jesus Cristo, eles não estão diante da mira de Satanás. Alguns cristãos pensam assim. No entanto, a Bíblia mostra o contrário disso. As várias tentações de Jesus e essa intenção registrada aqui do ataque de Satanás aos discípulos revela o contrário. Algumas vezes seremos deixados nas mãos de Satanás para nos esbofetear, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, onde ele vai dizer que lhe foi colocado um espinho na carne. E Paulo vai dizer que ele orou 3 vezes para que o espinho lhe fosse tirado, mas o Senhor não atendeu. Algumas vezes nós seremos atacados. Algumas vezes Deus permite sim com que os seus filhos, com que os crentes sejam tentados por Satanás. E aqui então Jesus está nos mostrar isso. Satanás veio e reclamou. É claro que ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Nós não devemos temer de balde a Satanás, porque sabemos que ele não pode fazer nada sem a vontade de Deus, sem que Deus permita. Por isso é que ele não foi e atacou, ele pediu aos discípulos, a fim então de os tentar. Então podemos ver aqui 2 coisas. Primeiro, nós não estamos imunes dos ataques de Satanás. Mas podemos também ver a segunda coisa, que aquilo que nos acontece, que são os ataques de Satanás, vem sobre a nossa vida, mas aqueles que vêm sobre a nossa vida, vêm sobre a permissão de Deus, vêm sobre a vontade do Senhor. E aqui então, Satanás vai recorrer a Deus, a fim então de tentar. Qual era então o método de Satanás? Ele vai usar aqui, Satanás então, ele vai realizar os seus ataques aos discípulos, a fim então de usar um ataque rápido e violento, a fim então de peneirar aquilo que é a fé dos discípulos. Quando Deus nos prova, é para nos aperfeiçoar, mas quando Satanás nos tenta, é para nos destruir. Ele não brinca de ser Satanás. Nenhum passo dele em direção a nós é uma ação de teste. Sempre é uma ação de destruição. Então, cuidado com Satanás. Ele não brinca de ser Satanás. Você não pode brincar de ser cristão. Ele é mais poderoso do que nós. Ele conhece você, conhece suas virtudes, conhece suas fraquezas. Ele vem estudando você desde o dia que você nasceu. Ele quer fisgar você. É o que Jesus, como profeta, está aqui a apresentar para nós. Satanás, ele quer você, ele quer fisgar você, ele quer destruir você por completo. Preste atenção. Ele já destruiu tantos homens na história da igreja. E ele sabe como destruir você, ele te conhece muito bem. Meus irmãos, muitas pessoas andaram na fé cristã por muito tempo, saindo-se muito bem, mas não tomaram cuidado dessa advertência do nosso Senhor Jesus Cristo, da real batalha de Satanás, da real batalha espiritual, de como Satanás tem em vista aquilo que são os crentes, olhando ele como um sniper, tentando fisgar. Basta você colocar a cabecinha e tiro da cabeça esmagou. E é isso que Satanás quer com cada um de vocês. Simão, Simão, Satanás quer você. Satanás quer você. Satanás quer você. Ele olha você, está de olho em você. Ele quer você. Ele quer você. E nós precisamos estar cientes disso. É o nosso Senhor Jesus, como profeta, nos advertindo disso.
Quem poderia saber dessa batalha espiritual que estavam passando, se não fosse pelo ofício profético do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas, irmãos, se o nosso texto terminasse apenas no versículo 31, nós ficaríamos decepcionados. Como saber que teremos forças suficientes em nós mesmos para resistir a Satanás? Será que não cairemos como Judas? O que nos garante que aquele que tentou Adão e Eva, que eram perfeitos, e os fez cair em pecado, não conseguirá também nos fazer cair? Graças a Deus que Cristo não é apenas nosso sumo sacerdote, mas Cristo também é o nosso, não é apenas nosso profeta, mas é também o nosso sumo sacerdote, é também o nosso sacerdote. E é isso que nos mostra o versículo 32. Ele vai dizer: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas profeta, Ele também é sacerdote. Como profeta, Ele nos adverte da tentação de Satanás, da batalha que nós passamos, de como Satanás quer a gente, quer nos destruir. Mas Ele não fica apenas por aí, mas Ele é nosso sacerdote. Ele também, e como sacerdote, Ele nos preserva pela intercessão. Portanto, essa é a segunda coisa. Primeiro, nós vimos de como Cristo, como os ofícios de Cristo nos ajudam na tentação. E primeiro nós vimos que como profeta, Ele nos adverte da tentação. E agora nós vamos ver que como sacerdote, Ele nos preserva pela intercessão. Ele vai dizer: eu, porém, roguei por ti. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no versículo 32 estabelecem um contraste com o versículo 31. O versículo 31 vai dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O versículo 32, eu, porém, roguei por ti. Apresenta aqui um contraste. É como se ele estivesse dizendo: Simão, Satanás quer você, mas eu mereci você. Eu roguei por ti. Ele reclamou por você, mas eu mereci você. Ele quer você achando que tem direito sobre a sua vida, mas eu tenho direito sobre a sua vida, porque eu sou o sacerdote que morreu, que vai morrer na cruz do Calvário por vocês e vai ressuscitar para sempre interceder por vocês. Satanás quer você, mas eu morri por você. Eu dou a minha vida por você. Portanto, entre Satanás, aquele que vem clamar por vossa vida, porque vocês se aliaram a ele lá no Éden, fazendo parte dele, da natureza caída, querendo vos destruir, achando que tem direito sobre vocês, e realmente tem, porque vocês caíram, vocês são pecadores. Mas lembrem, eu sou o sumo sacerdote. Eu não sou apenas profeta que adverte. Eu sou o sacerdote que derrama o seu sangue, e eu vou derramar o seu sangue por vocês. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo estava próximo do Getsemane, onde seria preso, e depois passaria os dias que ele então poderia ser julgado, poderia ser crucificado, poderia estar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue em favor dos seus discípulos. E Jesus já adverte, Jesus adianta. Ele não é apenas profeta, ele também é sacerdote. Satanás quer vocês, mas eu mereci vocês na cruz do Calvário. É o que Jesus Cristo aqui vai nos apresentar. Eu, porém, roguei por ti. O versículo 32 fala apenas da oração que Jesus fez pelos discípulos, ou por Simão Pedro. Ele vai dizer: eu, porém, roguei por ti. Veja, o versículo 31 vai dizer: eis que Satanás vos reclamou. Ou seja, Satanás pediu todos os discípulos para mexer os discípulos, e destruir a fé dos discípulos. Mas no versículo 32 nós vemos: eu, porém, roguei por ti. Por que Jesus não fala aqui: eu roguei por vocês? Já que ele falou, ele queria vocês, mas eu roguei por vocês. Por que Jesus usa aqui diretamente por ti e não por vocês? Mas, irmãos, não porque nosso Senhor Jesus Cristo não orou por os outros discípulos. Jesus orou por os outros discípulos. No livro do Evangelho segundo João, no capítulo 17, tem a famosa oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele ora por todos os discípulos para que o Senhor os preserve. Portanto, Jesus, em outra ocasião, orou sim por todos os discípulos. Mas aqui no versículo 32, Jesus nos apresenta uma informação peculiar, uma informação seleta, específica. Jesus está a dizer, orou especialmente. Aqui está a dizer, orou especialmente por Simão.
Ele orou por outros discípulos. Mas aqui está apresentando informações que, olha, Simão, eu orei por ti. E por que ele vai especificar Simão? Isso porque Simão, ele era o cara, sabe, vamos para cima. Aquele que quando é para fazer uma coisa, opa, só se for agora. Era aquele que, mesmo depois, quando Jesus Cristo vai ser preso, né, vem os soldados para prender Jesus, ele é aquele que pega a espada, né, e vai cortar a orelha de um dos soldados. Portanto, era o cara que ia para cima. A pessoa que ia para cima era, né, o compulsivo, o que ia e fazia. E pessoas assim são muito cheios de si. Pessoas assim têm muita segurança em si mesmo. E então, como se o nosso Senhor Jesus Cristo estivesse advertindo Simão da sua teimosia, daquilo que é o seu caso difícil. Veja que, tanto é que ele vai dizer que Satanás vos quer. Ele vai falar, eu roguei por ti. Olha o que ele vai dizer a resposta de Simão. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, é alguém teimoso. Jesus está lhes advertir, é como se ele estivesse dizer, Senhor, todos esses podem te negar, todos esses podem fugir, mas eu não, Senhor. Eu não estou só apenas disposto a ser preso contigo, estou disposto a morrer por ti também. Simão, se ele soubesse que aquele que está o advertir é o profeta, é aquele que sabe, é aquele que tem um conhecimento do futuro, é aquele que sabe de todas as coisas que vão acontecer. Por isso já o advertiu. E como sacerdote já adiantou dizendo, Simão, eu orei por você, eu orei por você. Meus irmãos, que alegria saber que Jesus ora por nós. Jesus ora não somente por todos os discípulos, mas Jesus não somente por todo o seu discípulo, por todo aquele que segue a ele, mas Jesus ora também especificamente por cada um dos discípulos, por cada pessoa. Que alegria saber disso. Em meus tempos aqui no Brasil, estes anos que estou aqui no Brasil, por muito tempo sozinho, às vezes dava nos primeiros tempos, né? Hoje algumas vezes, mas às vezes dava aquele desânimo, aquela tristeza, ou aquele momento que você não está bem, e você entra naquela tristeza, naquela saudade de família, e às vezes até mesmo nos momentos quando você não está bem, inclusive espiritualmente, e você se sente como se fosse a tua fé está até aqui, falta pouco para você minguar, seja por um pecado seu, ou por alguma negligência dos meus de graça, ou por coisas que não dizem respeito a você, você não é o culpado, mas você entra na fraqueza espiritual, todos nós entramos em fraqueza espiritual. E nesses momentos, uma das coisas que me conforta é saber que a minha mãe está a orar por mim. A minha mãe foi aquela que, por meio das suas práticas religiosas, foi semeando em mim, plantando em mim a semente do Evangelho. E a imagem que eu tenho sempre dela é ela orando. Quando criança, eu estava lá dormindo e ela estava orando por mim. Antes de sair de casa, ela orando por mim. E ela sempre é aquela que orava sempre bastante por seus filhos. E mesmo quando eu não tinha fé em Cristo, isso me chamava a atenção. E mesmo depois de crescer, ela continua orando por mim. Ela liga para mim, continua orando por mim. E se eu tenho certeza de alguém que nessa face da terra, algum ser humano que está sempre orando por mim, é a minha mãe. Em muitos momentos, quando estou triste, fraco espiritualmente, eu lembro da minha mãe orando por mim. E creio que assim também muitos aqui, ou até mesmo nós nos alegramos quando tem um irmão, você está passando por alguma situação, até você talvez não falou para ninguém, e aparece o irmão e diz para você, eu estou orando por você, meu irmão. Dá uma satisfação, dá uma alegria, não dá? Agora, imagina termos alguém que ora por nós 24 horas por dia. E esse não é a minha mãe, não é a sua mãe. Esses não são os nossos irmãos em Cristo.
Estamos a falar do próprio Cristo Jesus. Aquele que está diante do Pai, está sempre intercedendo por nós no seu ofício sacerdotal. Cristo, como profeta, como sacerdote, não apenas dá a sua vida em redenção do seu povo, em salvar o seu povo para perdão do pecado do seu povo, mas Cristo, como sacerdote, ele também está diante do Pai, no trono do Pai, está orando por nós. E a oração de Cristo é muito eficaz, é mais eficaz do que a oração de qualquer irmão ou das nossas queridas mães. Porque a oração de Cristo é uma oração legal, é uma oração que tem conteúdo. Jesus tem moral para orar diante do Pai. Jesus tem legalidade para clamar pelo Pai por nós. Ele é aquele que está diante do Pai, no trono à direita do Pai, e orando por cada um de nós. Mas não está apenas lá, não está lá dobrando o joelho diante de Deus e orando desesperadamente. Deus, por favor, olha o fulano, não deixa que a fé dele se perca. Senhor, por favor, olha aquele cicrano, Satanás está tentando muito ele, Satanás está batendo muito nele, está atacando fortemente, e eu não quero que ele se perca. Senhor, por favor, não deixe ele se perder. Essa não é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está diante do Pai e legalmente, como aquele que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, ele está dizendo: Senhor, esse eu morri por ele. Senhor, este eu morri por ele. Senhor, este é meu. Senhor, este aqui Satanás está atacando, mas este é meu. Este é meu. Este eu derramei o sangue por ele. Este eu verti o meu sangue por ele. Eu morri por ele, Senhor. Este me pertence. Este me pertence. Aquele me pertence. Portanto, nenhum deles Satanás pode derrubar, porque me pertence legalmente. Mais do que a oração da minha mãe, mais do que a oração da sua mãe, mais do que as nossas orações uns para com os outros. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo diante do Pai, como sacerdote, intercedendo por todos os seus discípulos, mas também intercedendo por cada um dos seus discípulos. Por cada um dos seus discípulos. E se há algum pensamento confortável diante das tentações, é esse. Mais do que qualquer oração que possamos ter de nossa família ou dos nossos irmãos na fé, é a oração do nosso sumo sacerdote, que está diante do Pai e orando por nós. Portanto, quando vocês tiverem fraqueza espiritual, lembre-se desse sacerdote que está orando sempre por você, orando sempre por você. Agora, é interessante observar aqui aquilo que é o conteúdo da oração. Jesus vai dizer: eu, porém, roguei por ti. E qual é o conteúdo da oração de Jesus? Para que a tua fé não desfaleça. Veja, parece estranho, não é? Satanás pediu vocês para vos esmagar. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Não seria mais lógico dizer assim: eu, porém, roguei por ti, para que ele não te tente, para que ele não te ataque, para que ele não vá até você? Seria essa a lógica, não é? Mas não é isso que Jesus orou. Jesus não orou para que Satanás não chegue perto de Pedro. Jesus não orou para que Satanás não toque nos seus discípulos, não. Jesus orou para que a fé dele não desfaleça. A palavra grega aqui, do termo desfalecer, é uma palavra, né, que vem, é um termo que vem da palavra eclipse. De onde vem a nossa palavra eclipse, né? Quando então o tempo, quando não há claridade, fica tudo escuro, e aí então é a mesma palavra que é usada aqui de desfalecer. E esta palavra dá a ideia de, significa cessar, falhar, escurecer, ou mesmo desfalecer, como está aqui. Então vemos aqui que a oração de Cristo é para que a fé de Pedro não desfaleça completamente. Ou seja, é para que a fé dele não se esvá. Portanto, Jesus aqui está nos mostrando, está mostrando para Simão: Simão, Satanás pediu para tentar vocês. E eu roguei, não é para que ele não chegue em você. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Ele quer acabar com você, mas eu roguei para que você não pereça. Meus irmãos, isso é um fato importante de se observar. A primeira observância, vemos aqui que a fé em Jesus não priva seus discípulos de serem tentados por Satanás, como nós já acabamos de ver.
Mas a segunda observância é de ver que a fé em Jesus não é garantia de completa vitória sobre tentação. Pedro deveria cair, mas não completamente. Seria abatido, mas não destruído. Aqui, meus irmãos, está a maravilhosa doutrina reformada da perseverança dos santos, que os formadores ensinaram muito para nós. A Confissão de Fé de Westminster, escrita pelos reformadores da Inglaterra, os puritanos, vai dizer sobre a perseverança dos santos, vai dizer o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, hão de perseverar neste estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da mutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a certeza e a infalibilidade. Meus irmãos, a certeza de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é porque nós somos suficientes em nós mesmos, mas é porque Cristo, como nosso sacerdote, derramou seu sangue por nós e continua intercedendo por nós para que nenhum de nós se perca. Você pode ser atacado por Satanás, você pode ser a flagela de Satanás, às vezes podem realmente te atingir pela permissão de Deus, mas pela intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma das flagelas de Satanás vai poder destruir você. Ele pode tocar em você, às vezes, assim como tocou em Jó, mas nenhum de vocês vai se perder, nenhum de vocês vai ter a sua fé totalmente destruída. Às vezes Cristo permite, meus irmãos, que nós sejamos tentados, sim. Inclusive, às vezes permite que nós caiamos em nossas próprias tentações, nas tentações, assim como aconteceu com Pedro. Jesus o está a advertir. Jesus disse que eu não orei para que Satanás não toque em você. Ele vai tocar, mas ele não vai poder matar a sua fé. Pedro vai ser tentado e Pedro vai realmente vai realmente cair. Pedro vai cair. E assim, meus irmãos, Cristo às vezes permite nossa queda, a fim de colocar nossa dependência cada vez mais nele. Martinho Lutero, ao se flagelar, Martinho Lutero a fazer várias práticas religiosas, jejuns, dormir no chão, ficar sem comer vários dias, ao ponto de desmaiar, se açoitar, achar que isso é que vai fazê-lo ser mais santo, achar que isso é que vai fazê-lo se livrar das tentações. Ele estava enganado. Ele estava enganado. Só depois de abraçar a fé verdadeira bíblica, ao entender que a nossa justiça não está em nós mesmos, mas está em Cristo Jesus, a entender que não somos nós que vencemos as tentações, mas é Ele em nós, é por meio da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Pedro, nós somos muito cheios de si. Pedro estava cheio de si mesmo, dizendo que mesmo que todos abandonassem a Cristo, ele estava pronto não somente para ser preso, mas também para morrer com Cristo. Ao dizer estas coisas, Pedro não estava sendo hipócrita. Quando Pedro disse: Senhor, eu estou pronto não somente para ser preso, mas para morrer por ti, ele não estava sendo hipócrita. Ele realmente estava dizendo aquilo que sentia. Ele achava realmente que seria forte o suficiente para lidar com os ataques de Satanás. E assim somos nós. Às vezes Deus nos coloca para fora de nós, a fim de entender que não é nossa força que nos faz vencer. Irmãos, toda a nossa vitória sobre tentações é fruto da graça divina, não é nossos méritos. Cristo não somente nos salva do pecado, mas Cristo nos sustenta diante da tentação do pecado, por meio da sua obra de intercessão. Mas qual é a garantia, meus irmãos? Qual é a garantia de que a nossa fé não vai desfalecer no processo de tentação de Satanás? Se Ele permite que nós sejamos tentados, se Jesus, a oração dele não é para que nós não sejamos tentados, mas é para que nós não caiamos, então qual é a garantia de que nós não vamos cair? Qual é a garantia de que nós não vamos perder completamente a nossa fé no ataque de Satanás? Já que é um ataque horrível, já que é um ataque destruidor, qual é a garantia de que nós vamos permanecer firmes?
O final do versículo 32 nos mostra isso. Nos mostra aqui o poder real de Jesus sobre a tentação. E aqui nós vamos ver a terceira ajuda que obtemos daquilo que é o ofício do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos em primeiro lugar que Cristo como rei, Cristo nos ajuda, como profeta, Cristo nos adverte da tentação. Como sacerdote, Cristo nos sustenta ou nos preserva pela intercessão. E agora veremos que como rei, Cristo nos conduz à restauração. Olha o versículo 32, a continuação. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, a palavra aqui que o Senhor Jesus Cristo usa, nós vemos aqui Jesus fazendo um apelo àquilo que é o seu poder real. Como rei, ele determina e nos conduz à restauração. Observe que Cristo não diz a Simão, se te converteres. Cristo não diz, Simão, se te converteres depois da tentação, se você realmente, você vai cair, e se você puder voltar, Simão. Não. Jesus diz, quando te converteres. Ou seja, é uma certeza. Uma outra forma de traduzir aqui seria, uma forma literal seria, uma vez convertido, ou seja, Jesus está dando uma certeza daquilo que é a restauração de Simão Pedro. Ele vai cair, mas ele vai se converter. Ele vai se converter. E a palavra aqui, conversão, não é que Pedro até aqui não era convertido. É uma palavra aqui que dá a ideia de retornar, dá a ideia de voltar. Ou seja, você caiu e depois você vai voltar. É isso meramente que o nosso Senhor Jesus Cristo está a dizer aqui. Aqui está se falando do retorno, da restauração de Pedro. Meus irmãos, a queda de Pedro foi grande. Pedro vai dizer nesse texto que ele está disposto a ir preso. Mas mais adiante vamos ver Pedro é aquele que diante dos sacerdotes, quando dizem, você também é um deles, você também estava com ele, Pedro vai negar. Aparece uma das senhoras, ele vai falar, eu conheço você também andava com ele. E Pedro vai falar, não mulher, eu não sei o que você está dizendo. E aparece outra pessoa dizendo, Pedro, vai dizer, você também é um deles, esse também é um dos discípulos. E Pedro sai dizendo, não, eu não conheço ele. E Pedro olha para Jesus, quando ele nega Jesus 3 vezes, Jesus olha para ele, Pedro, em lágrima. Os evangelhos não medem palavras para dizer do profundo sentimento de tristeza de Pedro, após negar o seu mestre. Pedro saiu em lágrimas, chorando, amargurado, triste. Que pecado de Pedro, que decepção. Como aquele que dizia categoricamente que estava disposto não só para ser preso, mas para morrer pelo seu mestre. Pôde negar o seu mestre, não somente uma vez, mas 3 vezes, no mesmo momento, na mesma hora, disse, eu não o conheço, não sou discípulo dele, não sei nada sobre ele. Isso é de partir o coração. E às vezes nós também cometemos pecados tão graves que ficamos tão tristes, não é mesmo? Como às vezes nós pecamos e aí nós falamos, como posso cometer tamanho pecado? Como fui capaz de fazer isso com Cristo que morreu por mim? Nós olhamos para os pecados que cometemos contra o Senhor e nós falamos, como é que eu posso fazer isso? Às vezes chegamos a falar, acho que eu não mereço, Senhor, eu não mereço a Tua graça. Como é que eu posso negar ao meu Senhor? Como é que eu posso pecar contra o meu Senhor? E às vezes nós, quando pecamos, nós também nos entristecemos de tal maneira com o nosso pecado. Isso nos lembra também a tristeza de Pedro. Mas, meus irmãos, Cristo não é apenas profeta que nos adverte da tentação. Cristo não é apenas sacerdote que nos preserva pela intercessão. Mas Cristo também é nosso Rei, que nos conduz à restauração. E Cristo deu essa certeza ao dizer assim, quando te converteres, é uma certeza. Jesus está a dizer, Simão, Satanás vai atacar você. Simão, você vai chegar a cair. Simão vai dizer aqui, ele vai dizer no versículo 33, Senhor, estou disposto a tudo contigo. E no versículo 34, Jesus vai dizer, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, ou negarás que me conheces, antes que o galo cante.
Jesus está dizendo, você vai cair, Simão. Simão, preste atenção, eu estou te advertindo, você vai cair. Mas lembre-se, Simão, eu orei por você. Mas lembre-se também, Simão, você vai ser restaurado. E Simão, quando pecou, ficou muito triste, chorou, saiu em lágrimas, em pranto, porque ele negou ao seu Senhor. Os evangelhos vão relatar sobre isso. Essa restauração de Simão, de Jesus dizendo que ele vai ser restaurado, nos lembra a restauração que aconteceu com Pedro, lá registrado no Evangelho segundo João. Isso é relatado lá no capítulo 21. Imagina, Pedro, que dizia que estava disposto tanto para ser preso como para ser morto pelo Senhor Jesus, o havia negado 3 vezes. Seu mestre então foi condenado, açoitado, crucificado e morto. O que eles esperavam ser o Messias agora estava morto. Então, num certo dia, Pedro diz para os seus discípulos, vou pescar. E aí o restante dos discípulos também falaram, também vou. E lá, enquanto eles estavam pescando, apareceu na madrugada Jesus, mas eles não deram conta. E ele perguntou para eles, tendes alguma coisa aí para comer? E eles disseram, não. Imediatamente Jesus lhe falou, lancem a rede à direita do barco e achareis. E assim que eles fizeram, acharam grande quantidade de peixes. E aí então João reconheceu que era o seu mestre, que era Jesus, e disse para os discípulos, é o Senhor. E ouvindo isso, é interessante que ouvindo isso, Pedro vestiu sua roupa e se lançou no mar. Por que se lançou no mar? Se ele já vestiu a roupa, por que se lançou no mar? É para você refletir. Aí então eles pegaram os peixes e levaram para lá para a terra. E enquanto comiam, Jesus Cristo se virou para Pedro e disse, Pedro, Simão, tu me amas? E Jesus repetiu a mesma pergunta. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? 3 vezes. E por 3 vezes, Simão respondeu. Jesus disse a primeira, Simão, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. Novamente, Simão, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Simão, tu me amas? E Simão, triste, parece que se lembrou das 3 vezes que ele negou o seu Senhor. Ele pôde dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se o texto então está mostrando para nós a restauração desse Simão que caiu na tentação de Satanás. Negou o seu mestre 3 vezes, e 3 vezes Jesus está apresentando aqui, mediante 3 perguntas, Jesus está mostrando a restauração de Simão. E esse é o Simão que foi restaurado. Esse é o Simão que mais tarde se tornou aquele que, com ousadia, pregou o Evangelho, que não temeu ninguém, testemunhou do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não abandonou os seus. Como Rei, Ele nos conduz à restauração. Você e eu temos de nos lembrar disso diante das nossas lutas contra a carne, contra o mundo e Satanás. Às vezes nós caímos em pecado, e às vezes quando nós caímos em pecado, ficamos tão tristes. Mas você precisa se lembrar, meu querido irmão, Ele não é apenas teu profeta, Ele não é apenas teu sacerdote, mas Ele também é teu Rei. Ele vai te restaurar. Ele vai restaurar você. E meus irmãos, por que Ele às vezes nos deixa cair realmente em tentação? Por que às vezes Ele permite que Satanás nos vença em tentação? É porque Ele quer nos ensinar muito com aquilo. Não sei muito explicar sobre isso, a não ser o termo da soberania de Deus. Não estou dando um cheque em branco para você pecar à vontade por aí, não é isso. Tem a soberania de Deus e tem a responsabilidade humana. Você deve resistir às tentações. Mas às vezes quando você cai, aí também é a soberania de Deus, e Ele quer te ensinar. E Ele queria ensinar isso com Pedro. Ele vai dizer, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Essa é a ordem de Cristo. A restauração de Pedro serviria também de benefícios aos demais irmãos. Eis o que está na segunda parte deste verso. Fortaleça os teus irmãos. Meus irmãos, e Pedro mostra isso aqui na sua carta. Aí na carta de 1 Pedro e 2 Pedro, vemos um Pedro maduro. Um Pedro que, conhecendo as artimanhas de Satanás, vai poder escrever, irmãos, sede vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando como leão, buscando a quem possa devorar.
Agora Simão já instruído, agora Simão já experimentado, ele pode escrever para a igreja a fim de os fortalecer, a fim então de instruir de quais são as artimanhas de Satanás, advertindo a igreja para que não caiam sobre as artimanhas de Satanás, mostrando para os irmãos que nós não podemos nos achar por nós mesmos, que nós somos fortes em nós mesmos. Devemos andar vigilante, sabendo que o diabo anda em derredor, bramando como um leão. Ele está à espera apenas só de uma oportunidade para fisgar você. Só uma coisa. E ele faz por várias situações. O diabo pode aproveitar da oportunidade, seja na bonança, como na escassez, na saúde, como na doença. Em qualquer momento, Satanás tem a oportunidade para fisgar você e poder te esmagar. Não podemos deixar de ver aqui, meus irmãos, como Cristo, como Rei, transforma o mal de Satanás para o bem. A intenção de Satanás era esmagar os discípulos. Mas Jesus Cristo transforma isso em bem. Ele vai permitir, mas a partir disso, quando Satanás, no meio do processo, acha que vai esmagar eles, vemos ali o nosso Senhor Jesus Cristo bater no peito e dizer: olha, não é você o autor, não é você o autor deste filme. Não é você que tem a palavra final. Você quer destruir, sim. Mas vou te mostrar que eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o grande roteirista desse filme. E eu vou usar isso aqui para fortalecer os meus discípulos. Deus sempre age assim. É maravilhoso de como Deus age maravilhosamente, invertendo o mal no bem. Assim aconteceu na queda dos nossos pais. Foi por meio de Eva que veio o pecado no mundo. Mas também foi por meio de Eva que Deus trouxe quem? O Salvador do mundo. Foi por meio de José, dos irmãos de José, venderam ele, a fim então de se livrar de José, venderam ele para ser escravo. Mas Deus usou isso aqui, transformando em bem, para que José se tornasse governador do Egito e pudesse sustentar a sua família. E assim foi no decorrer do tempo. Foi com Sansão, que tiraram o seu cabelo, furaram os seus olhos, quando achavam que não tinha mais nada para Sansão. Mas a Bíblia diz que na sua morte Sansão matou mais do que em sua vida. E o maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando estava lá, sofrendo, sendo abusado, quando estava lá padecendo a ira de Deus, sendo injuriado, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dali. Salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Quando estava lá, quando o dia ficou tudo escuro, quando as pessoas estavam se alegrando com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a espada transpassava o coração de Maria, quando a Maria sofria em dor, em pranto, ao ver o seu filho morrendo horrendamente lá na cruz do Calvário, quando no inferno os diabos, os demônios aplaudiam, dizendo: matamos o Filho de Deus. Não sabiam que na verdade eles estavam sendo feitos bobo na sexta-feira da paixão. Ele morreu na sexta, mas deveria ressuscitar no domingo para a glória de Deus e salvação do seu povo. Deus sempre transforma o mal em bem, soberanamente, da maneira que a gente não consegue explicar. Às vezes Satanás vai atacar você. Às vezes Deus vai permitir que ele realmente faça você cair. Mas você pode se lembrar: Deus é poderoso para te restaurar. Deus é poderoso para te restaurar. Há algum dentre nós que, por algum descuido ou qualquer outra coisa, pela providência de Deus, soberania de Deus, chegam a cair em pecado. Essas pessoas chegam a ser disciplinadas pelo conselho. E às vezes nós chegamos a olhar com os nossos olhos de autojustiça e crucificar aquela pessoa, não dando muita atenção para aquela pessoa, o achamos mais miserável dentre nós. E essa pessoa vive muito tempo em debilidade espiritual. Talvez outrora era um bom crente, mas caiu em pecado e agora está em debilidade espiritual. E vai passar meses, vai passar anos, e ele continua assim, abatido por causa daquele pecado. Mas, meu irmão, Deus às vezes faz coisas maravilhosas aos nossos olhos. Que esse que caiu nesse mesmo pecado horrível, Deus soberanamente o transforma, o molda, o ensina com aquela história, e ele vem se tornar um vaso poderoso nas mãos do Senhor.
vencer aquele irmão mais zeloso na igreja, vencer aquele irmão com mais zelo evangelístico, vencer aquele irmão, e às vezes muitos desses chegam a ser pastores da igreja. Não menosprezemos aqueles que caem, abracemos eles. Nosso Senhor Jesus Cristo não dispensa os seus soldados feridos, Ele continua com eles, colocando bálsamo e zelando, preparando tudo para a restauração dos seus discípulos. Os reformadores nos ensinaram muitas coisas. Eles não só nos ensinaram os 5 solas, os 5 pontos, mas nos ensinaram várias outras doutrinas que a gente precisa conhecer e nos apegarmos. E uma delas é os ofícios de Cristo Jesus. E podemos ver aqui de como esses ofícios nos ajudam em nossa tentação. Como profeta, Cristo nos adverte da tentação. Como sacerdote, Cristo nos preserva pela intercessão. E como rei, Cristo nos conduz à restauração. Devemos nos lembrar disso quando passamos por toda e qualquer tentação. Que Deus nos abençoe. Amém.